E aí, pessoal, hoje a gente está aqui com o Carlos Cabral, ilustrador aí que tem trabalhos desenvolvidos pelo menos em 5 países, autor de livro também, e tem diversas publicações que vocês podem encontrar aí sobre ilustração que ele já desenvolveu para ajudar quem está começando e quem já trabalha na área também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse mercado, sobre como que ele começou a carreira e também as dicas, né, que ele passou aí pra gente que vão ser muito úteis aí para todo mundo. Então, vamos lá. Foi bom que você entrou em contato, né, que você enviou ali no post que a gente podia conversar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu, né, a sua carreira, sobre o processo criativo nos seus trabalhos. Fala um pouquinho aí de você, para o pessoal conhecer. Basicamente, assim, desde muito novo, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então, ficava rabiscando, gostava muito de super-heróis e tal. Eu lembro quando eu era bem criancinha mesmo, eu gostava muito do Superman. Na verdade, eu tinha um vizinho que era amigo meu, que ele era mais velho, ele desenhava também, né? Rabiscava, assim. E aí uma vez eu vi um desenho do Superman dele, assim, eu fiquei encantado, né? Eu tenho essa lembrança muito bem vívida, assim. Eu cheguei em casa, assim, eu falei, caramba, ele tinha pintado com lápis de cor e tal, fiquei apaixonado. E desde daí em diante eu lembro que qualquer coisa que eu pegava eu ficava rabiscando na carteira da escola. Então sempre gostei muito de desenho mesmo, né? Até quando um pouquinho mais velho, as crianças ali querendo jogar futebol e tal, eu ficava parando para desenhar. Então, assim, essa coisa da arte, do desenho animado também, gibi, né? Eu comprava, antes de comprar os quadrinhos, né? Mas eu fui ficando um pouco mais velho, eu já colecionava muito gibi, infantil mesmo, né? Turma da Mônica, essas coisas. Mas, assim, é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida, né? Eu nunca cheguei a fazer um curso, por exemplo. Então, assim, foi tentativa e erro, ficava copiando os desenhos que eu gostava. E foi assim, eu comecei como um hobby. Aqui no Brasil, a gente tem não tem muito incentivo, né, para essa área de arte, assim. Então, eu fui estudar TI, então, segundo grau técnico. E nessa época, por exemplo, essa coisa do design dentro do processo de TI não existia muito. Então, tudo que eu fazia, né, no colégio, os projetos, e depois quando eu comecei a ter meus primeiros empregos, que era dentro da área de TI, eu sempre tentava incluir um pouco de design. Se eu tivesse que gerar um relatório, eu sempre tentava deixar alguma coisa bonitinha e tal. E aí, o que aconteceu foi que eu nunca parei de desenhar, eu sempre estava rabiscando, sempre estava fazendo minhas coisas e tal. Teve um dia, eu vi tem um site chamado Tux Plus, que é um site lá de fora, é um site eles têm muitos tutoriais, né? Tem cursos também, muito nessa área, inclusive de web design e tal. E eu já estava trabalhando um pouco mais nessa área. Eu gostava muito do site e aí eu recebi um convite deles. Na verdade, eu recebi um convite, não. Eles estavam pedindo, tem um determinado dia lá, acho que foi pelo Twitter, a editora lá do site estavam pedindo pessoas assim profissionais assim que soubessem desenhar e que tivessem vontade de ensinar para aplicar lá para eles e tal, e passar por um processo seletivo para começar a escrever tutoriais lá para o site. E aí eu apliquei e falei, vamos ver. E aí ela gostou muito do meu trabalho, eu fiz um mini teste, assim, né, de um tutorial, ela gostou muito, muito do meu trabalho. E aí eu comecei a escrever lá para esse site, né. E aí fez um grande sucesso, que foram assim, se eu não me engano, eles estavam começando essa linha mais de desenho mesmo, de ensinar arte, não arte vetorizada, nada dessas coisas, mas desenho mesmo, manual, né? Aí foi isso, assim, isso fez um grande sucesso, e aí eu comecei a receber, enfim, empresas entrando em contato e tal, para fazer trabalhos e tal, e daí foi embora. Cheguei a escrever um livro também, lá para fora, bem legal, bem legal, ele fez bastante sucesso. Qual que é o livro? Whoosh, WHOOSH. Ele foi escrito em inglês mesmo, né? Tem participação de alguns desenhistas da Marvel, da DreamWorks e tal. Foi bem legal, assim, a gente conseguiu convidar assim para fazer uma participação especial. Mas é um livro que, na verdade, dá dicas de desenho. Isso acabou assim levantando uma. Eu acabei me descobrindo assim nessa parte de autor mesmo, né? De ajudar
quem está começando, a ensinar arte, de fato, né? E aí isso ficou muito latente, assim, comigo e aí foi isso. Hoje eu tenho muito lá no meu Instagram, eu gosto de compartilhar dicas e tal, de desenho com as pessoas, com os fãs, o pessoal que segue, e é isso. O livro fez bastante sucesso, ele, assim, razoável sucesso dentro do nicho dele, né? Ele foi publicado em alemão também, em italiano e espanhol. Eu vi também que você também é professor de ilustração, né? Pelo que aparece lá no... Ou você está atuando nisso ainda? E eu tenho uns projetos pessoais também de curso mesmo, né? Curso de desenho, tanto lá para fora quanto aqui para dentro. Eu iniciei o canal do YouTube aí, estou começando a dar uma engatinhada em outros canais aí de mídias sociais, mas a ideia é criar esses cursos mesmo, porque o pessoal me pede bastante, assim, tanto o pessoal lá de fora quanto o pessoal brasileiro, assim, que me segue, eles me pedem bastante. Você já está desenvolvendo esse curso? Esse curso, na verdade, eu estou desenvolvendo no sentido de planejamento, né? Já estou planejando ele, até comecei o canal no YouTube por esse motivo, né? Porque eu já pretendo colocar alguns tutoriais, algumas coisas ali, até para ver como é que vai ser a resposta do pessoal, aproveitar esse momento, né? Que está todo mundo em casa, então... Na verdade, eu já tenho uma experiência já de home office, né? Como eu te falei, eu sou sócio de uma empresa de tecnologia, né? E, como eu te falei, né, eu comecei sempre gostando muito de desenho, mas fui me envolvendo com TI, então fui aprendendo outras coisas, né, de web design, aprendi a programar também. Então, hoje eu lidero uma equipe de experiência de usuário, né, lá na empresa, a gente faz aplicativos e tal. Então, aí agora a ideia é preparar a equipe para que eles consigam seguir sem que eu precise estar lá, né? E aí eu consigo me deslocar 100% do meu tempo para desenvolver esses projetos pessoais aí, dos cursos e tal. Acho que realmente essa relação, né, do TI com design não só acontece muito, como também acho que é muito necessária, né? Não dá para ficar só... Assim como não dá para ficar só com analógico ou só com digital, né? Eu acho que você tem ali quem trabalha com design, por exemplo, tem a necessidade de saber o básico ali de uma composição na ilustração, né? Eu vejo que quem consegue mesclar acaba se dando muito bem, né? Porque TI também tem... esse termo TI, ele, às vezes é um pouco pejorativo, né? A pessoa acha que TI é aquele centro de processamento de dados, aquela coisa assim. Mas, na verdade, assim... para arrumar computador, né? É verdade. Eu não sei quantos computadores eu tive que formatar, né? Pois é. A pessoa formata meu computador. Mas o legal é que tem as metodologias também, metodologia ágil, e aí você começa a trabalhar com Scrum, com essas coisas. Então, assim, quando você une o design com essas metodologias e trabalha junto ali com, principalmente o designer, como você falou, né? Que conhece as boas práticas de design, conhece o design de composição e tudo isso, diagramação, e ele também tem uma intimidade com a parte de código. Isso é muito importante também, é muito interessante também, né? Porque ele consegue ter um diálogo melhor, né? E, assim, para ele, assim, se expande um leque de opções, né? Quando você entende mais essa parte de código e da parte de design também, aí a pessoa tá feita, né? Com certeza. E na ilustração, assim, você quer falar um pouquinho do seu processo, de como é que você começa, né? Um trabalho de ilustração e como você vai desenvolvendo ele até a finalização, algo assim que a gente possa ilustrar aí com as imagens que você já fez? Bom, basicamente, assim, eu recebo o briefing, né, do cliente, então a gente troca uma ideia, eu pergunto se o cliente tem algumas referências, né? Geralmente, quando o cliente me procura, ele já está bem, assim, bem objetivo no que ele quer, porque já conhece meu estilo. Então, assim, sente que dá um match, né, com o projeto dele. Então, essa parte, assim, de referência é mais tranquila, porque ele acaba pegando referências do meu próprio trabalho, né? Começa com um bate-papo, tentando entender qual é a necessidade do cliente. A maioria dos meus trabalhos que eu fiz lá para fora, quase 100% deles foram de criação de personagens, então é bem tranquilo para mim. Então, depois de pegar esse briefing, eu começo a coletar algumas referências, coisas que eu gosto, às vezes até do meu próprio trabalho,
referências de imagem reais, assim, se for um animal que eu tiver que desenhar, se for um ser humano, enfim, aí eu vou coletando algumas referências, dou uma olhada lá no Google, né? Monto uma pastinha aqui. Eu trabalho hoje já há bastante tempo de forma digital, até por uma questão de conveniência, né? Então não gasto mais papel, tenho uma tablet e trabalho de forma digital. Desculpa a pergunta, mas qual que é o modelo que você utiliza ou que você recomenda aí para quem está começando, por exemplo? Eu recebo muito essa pergunta, principalmente no Instagram. O pessoal fala, qual é o Wacom que você utiliza, ou qual o tablet que você utiliza. Eu costumo falar assim, não importa muito o tablet, né? O que importa mais assim, é óbvio que ele tem que oferecer o mínimo de níveis de pressão ali do lápis e tal para o desenho, ele não ficar com aquela cara muito. Você precisa se sentir confortável como se você estivesse desenhando num papel. Mas, por exemplo, o meu livro, eu fiz ele todo numa Wacom Bambu. Eu não uso Cintiq. Eu já cheguei a testar algumas Cintiqs, eu não uso. Eu uso o tablet que eu uso é a Wacom Intuos, é o Intuos, né? Acho que é de uns 3 ou 4 anos atrás. Tendo bons níveis de pressão, né? A Wacom também é uma empresa bem já consolidada, então os tablets da Wacom são sempre muito bons. E aí eu começo dentro desse processo, né? Eu vou coletando as referências e tal, eu começo a fazer os primeiros sketches, os primeiros esboços ali da ideia. Quando é um personagem, às vezes é só uma pose, alguma coisa assim. Eu já faço o sketch da pose, mando ainda nessa fase de sketch para o cliente aprovar, né, para ver se está ok. O cliente aprovando, aí eu começo a fazer mais a parte vou refinando, né, as linhas, o desenho ainda em preto e branco, né. Depois dessa fase de refinar as linhas, eu já entro com o processo de definir. Isso varia muito, né? Por exemplo, quando me procuram para um projeto que você precisa criar um personagem com características reais, assim, luz e sombra, com uma coisa um pouco mais. Eu, por exemplo, fiz um trabalho tem uns personagens meus aí, não sei se você tem bicho de estimação. Eu fiz são 2 personagens, um gatinho e um cachorro para uma empresa de snacks, assim, né, de venda para Total Alimentos, né, que é uma empresa e tal. E aí, por exemplo, eles quando me procuraram, eles queriam um personagem, um cachorro e um gato, mas que tivesse características reais, né, de textura. Eles queriam uma coisa cartoon, mas eles queriam uma finalização mais realista, entendeu? Com luz e sombra, uma coisa mais assim. E aí, esse processo, né, que é o que eu estou te explicando, aí eu entro com essa fase de sombra, né, depois que eu já tenho a parte do lápis ali mais refinado, vou definindo a sombra, já defino a direção da luz ali, o que fica mais interessante no desenho. Depois dessa parte da sombra, eu entro com as cores que a gente chama de flat, né, com as cores básicas, e aí eu vou pintando orelhinha, focinho, o corpo, vou definindo ali a paleta de cores do personagem. Depois eu entro com a iluminação, né? Então, assim, eu vou dando os spots de luz, assim, os highlights, né, que a gente chama. E aí eu vou marcando ali no desenho, né, de acordo com a direção da luz ali. Depois eu entro com a fase de finalização mesmo, né, que é fazer um ajuste de cores. Uma técnica muito legal que eu gosto de fazer, que é utilizar um blur, deixar algumas características do personagem mais em evidência, e algumas características que não ficam tanto em evidência, eu faço um efeito de blur, que fica muito legal, que dá esse aspecto realístico, como se fosse de fotografia mesmo, né? Óbvio, né? Quando isso se aplica quando dá para fazer isso dentro do briefing, porque muitas das vezes, o cliente ele precisa recortar o personagem, então não adianta você fazer isso, porque eles vão aproveitar aquilo ali para diferentes mídias e tal. Mas basicamente o processo é esse, assim, né? Se tiver algum background, alguma coisa que precisa colocar básico. Eu já fiz alguns trabalhos, por exemplo, que precisava ter background, né? Eu cheguei a fazer um trabalho para um livro independente, chegou até a ganhar aquele Annie Award em 2018 de melhor arte. Legal. Foi eu, mais uns 3 artistas, bem legal também, um projeto lá de fora. E aí esse projeto precisava de background, eram vários personagens, e aí, enfim, então depende muito do contexto, mas o processo basicamente é esse. Eu faço um sketch inicial, o cliente aprova, eu vou refinando, né, com lápis, com as linhas. Eu tenho um brush aqui que eu criei aqui, que ele simula um lápis, é como se fosse um lápis. Minhas pessoas até perguntam, cara, isso aqui você desenhou quando desenha só lápis, né?
isso aqui você fez no papel mesmo, escaneou, aí eu falo, não, fiz direto na tablet. A pessoa, pô, me compartilha esse brush comigo e tal. Ele tem um efeito bem legal, bem realista. E aí eu entro com a parte de sombra, depois com as cores básicas, a parte de luz, iluminação, vou refinando e depois vou dando esses ajustes finais. Ali no Photoshop, eu gosto de trabalhar muito com os níveis, os levels ali do Photoshop, né, com curvas e tal, que eu vou ajustando para ver qual a melhor cor ali, qual o melhor nível de preto. Mas aí, Carlos, então você comentou também que, assim, você tem, além de todos esses seus trabalhos, além de todas as atividades que você desenvolve em ilustração, você também tem uma empresa que você trabalha na parte de interface, né, desenvolvimento de aplicativos, né? Qual que é essa empresa? Onde você trabalha? Essa empresa é a Abacon, Abacon com 2 M's no final. Eu sou coordenador de criação lá, então a gente tem toda uma equipe, né, que, como é uma empresa de tecnologia, então é um processo bem parecido com esse do desenho. A gente recebe o briefing, né, do cliente, a gente trabalha com alguns clientes grandes, a Oi, enfim. E aí a gente recebe o briefing, esse briefing ele entra, né, nessa coordenação de criação, né, nessa equipe de criação. A gente faz todo um estudo ali de usabilidade, né, se for um aplicativo, se for, enfim, alguma coisa para web, um site e tal. E aí depois que a gente conclui essa fase de criação, o cliente aprova, a gente gera os mocks, né, faz alguns protótipos e tal. Depois isso vai para a fase de desenvolvimento. Então eu cuido dessa parte aí de criação aí dos aplicativos e dos sistemas lá que a gente desenvolve. E você é do Rio, né? Essa empresa também é do Rio. Isso, é do Rio. Fica lá na Barra, a empresa. Fica agora que os funcionários estão todos de casa, né? Sim. A gente já trabalhava no modelo de home office, eram poucas as pessoas que ficavam no escritório, então para a gente foi bem tranquilo de se adaptar a essa nova realidade. Legal. E voltando para a ilustração rapidinho, né? Para quem está começando, para quem quer seguir os passos mais ou menos que você também seguiu desde o começo, já desde criança era apaixonado por essa área. Você tem alguma dica, alguma coisa, algum processo que você fez que você recomenda que o pessoal também faça para poder seguir nessa carreira? Minha dica, às vezes não dá para fugir muito do clichê, né? Estudar bastante. Eu, por exemplo, que eu acho que é um mito, né? As pessoas assim têm aquela coisa de procurar às vezes um curso e tal. Não necessariamente você precisa fazer um curso, você pode aprender sozinho. A gente não tem muitas faculdades, né? Assim, para ilustração, pelo menos eu desconheço, não tenho conhecimento aqui no Brasil, isso é mais comum lá fora. Então, assim, estudar bastante, geralmente as pessoas têm algumas influências, alguns artistas, assim, são seus artistas preferidos, então, assim, copia mesmo, bota o desenho do lado, tenta copiar, fazer igual, pega ali as características ali de cada artista, aquilo que te traz uma coisa bacana, fala, poxa, eu queria fazer isso aqui igual esse artista. Sei que com o tempo você vai encontrando o seu estilo e aproveita, né, que a gente está a internet está aí, então, assim, publica suas coisas nas redes sociais, interage ali com as pessoas e não tenha medo de ouvir críticas. Eu sempre ouvi muita crítica em relação ao meu trabalho, bem lá no início. Faz mais assim, faz mais assado e tal. Então, assim, as críticas são importantes, não adianta só mostrar a sua arte para sua mãe e tal, porque vai sempre elogiar, não tem como. Então, assim, mostra para algumas pessoas, para profissionais, pede algumas dicas e tal, chama o cara lá no Instagram, no YouTube, vou dar uma olhada aqui no meu desenho e tal, e é isso aí. E à medida do possível, assim que você for evoluindo, né, ficando mais maduro, por que não fazer como eu e começar a ensinar também pessoas, utilizar a internet para repassar as dicas do seu processo e tal, e aí vai virando um ciclo, né? E também, assim, aquela questão, né, que a gente deve ter ouvido, que quando você ensina, você acaba até aprendendo mais, né? Porque você precisa pesquisar para não falar besteira. Melhor forma de aprender. Então, acho que é super válido mesmo. Mas legal, foi muito bom conversar com você. E acho que essas dicas aí, toda a sua experiência e os seus trabalhos vão inspirar muito o pessoal que não só que está começando, mas que também já desenvolve trabalhos profissionais. E eu espero que o pessoal possa seguir, então, né, os seus trabalhos também para poder continuar acompanhando e aprendendo mais com você, né?
Fala aí quais são suas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar aí na internet. Eu estou mais presente lá no Instagram, né? @carloscabralarte com T mudo. O pessoal pode me seguir lá, eu estou sempre divulgando, né? Dicas e processos de criação. E quando tem algum trabalho novo, alguma coisa, eu estou sempre publicando por lá também. E o meu YouTube, que é recente, estou começando agora, é o Carlos Gomes Cabral. Então é só procurar lá no YouTube e se inscrever lá no canal. Foi um prazer conversar com você. Pô, cara, prazer foi meu. Eu que agradeço aí a oportunidade aí, o convite. Eu sempre... Design Nerd é um site bem... hoje eu vejo que é referência, né? E o Brasil ele é tão carente, né, dessas informações relacionadas a design, arte no geral. Então é bem bacana o trabalho de vocês aí. Também parabenizar o trabalho de vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser também participar dessa conversa, assim, mesmo nesse tempo de quarentena, fica o convite também. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, seja pelo YouTube ou Facebook ou Instagram, e a gente pode conversar também, que nem a gente fez agora com o Carlos nesse tempo. Bom, então, até a próxima.